Boa noite, gente. Bom dia ou boa tarde, né? Não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo. Quando eu estava procurando informações na internet, no YouTube e no Google, para preencher o meu formulário DS-160, né? Para poder dar entrada no visto americano, eu vi muita gente, assim, tocando terror. Que deixava a gente para baixo mesmo, assim, com informações que eu vi, assim, pessoalmente, são mentiras, né? É só para aterrorizar as pessoas, deixar não ter coragem de seguir em frente e seguir seu sonho, né? Então eu prometi pra mim mesmo que quando eu fosse tirar o meu visto, quando meu visto chegasse, né? Chegou aqui, ó. Quando chegasse, eu ia fazer o vídeo mostrando falando um pouquinho como foi minha experiência lá no consulado em São Paulo. E é isso, então eu vou contar pra vocês aqui um pouquinho. Olha, quarta-feira da semana passada, né, no dia 13, no dia 13 de junho, eu fui, de 2018, tá? Eu fui no CASV, para quem não sabe, o CASV é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto. Eu acho que é isso. E lá eu já fiquei nervoso porque eu esqueci meu RG. Pois é, eu já tava nervoso, eu não conseguia dormir algumas noites antes, né? E eu acabei esquecendo meu RG no hotel. Só que quando eu fui, a moça me chamou, eu falei pra ela assim, ela me deu bom dia, boa tarde, eu falei boa tarde, eu falei, olha moça, boa tarde, eu só queria falar uma coisa, eu esqueci meu RG no hotel e eu posso ir buscar e vir de novo, porque poderia remarcar, né? Aí ela falou, não moço, não se preocupe, não. Aqui neste momento nós não vamos usar seu RG, só o seu passaporte, porque você vai viajar para os Estados Unidos, então só nos interessa o passaporte. Mas em outro canto que você for, no Brasil, não esqueça seu RG, ela falou rindo. Aí eu me aliviei, né? Então aí ela pediu meu passaporte, pediu um papelzinho que tinha, na verdade, que a gente imprime no site lá. E aí ela marcou uma folha atrás e disse pra mim que era pra eu comparecer amanhã, no caso no dia 15, no dia 14, né, de junho, lá no consulado, na embaixada dos Estados Unidos. E o que mais que ela fez? Ah, sim, recolheu minha digital e eu tava nervosa, ela falava direita, eu colocava esquerda, ela falava esquerda, eu colocava direita, falava polegar, eu colocava indicador e assim eu tava loucão, ó. E aí ela tirou uma foto e tá, né, aí foi bem rápido, bem tranquilo. No outro dia, que foi o dia 14 de junho, eu marquei pra 9h30. Eu marquei pra 9h30 a entrevista, né? A temida entrevista que falam, que nem é temida, porque eu não, de verdade, eu não fiquei nervoso. O que eu fiquei, assim, meio receoso foi que dava pra ouvir a entrevista de todo mundo. Então, quando foi na minha vez, né? Primeiro eu vou contar pra vocês como foi que eu cheguei. Eu peguei saí do hotel, peguei o Uber, fui com meu pai, ele foi comigo porque tinha que segurar meu celular. E eu vi as pessoas falando nos vídeos que eu assisti na internet que ou ia ter que ir alguém com você, ou você ia ter que deixar as suas coisas esqueci o nome uns locais que guardam lá. Lá na frente tem um monte, assim, R$ 5, R$ 10 pra guardar. E aí tá, né? Eu cheguei 9h15, a minha entrevista era 9h30. Eu fiquei na fila, o moço pediu pra eu entrar. Ele pediu meu passaporte, na verdade, né? Antes disso, uma coisa importante que eu vi é que em uma entrevista do Cabrini, né? Não sei se vocês assistem TV, ele tava mostrando sobre uma senhora que vende lugar na fila. Não sei como, mas ela vende lugar na fila. E aí eu encontrei essa mulher lá. Eu mostrei pro meu pai. Eu peguei o meu celular, né, antes de entrar, e falei, papai, olha só, essa mulher aí que apareceu no Cabrini, ó, que vende fila aqui no consulado. Aí tá, né? Eu peguei, ele pediu meu passaporte, ele olhou atrás, tem uma folha marcada aqui, ó. Ele olhou o horário, 9h30, eu entrei. E aí, como eu já tinha visto alguns vídeos na internet, eu vi que tinha que seguir a linhazinha verde, né? Fui seguindo a linhazinha verde, aí me deparei com umas pessoas, eram brasileiras ainda. Aí eles pediram meu passaporte, aí olharam lá de novo, e aí mandaram eu seguir a outra linha verde. Eu segui essa linha verde. Nessa linha verde, tinha uma linha verde e uma amarela. Era verde e amarelo, era verde e azul, enfim, eu sei que eu fui pela verde. Chegando nessa linha verde, ela já foi direto, assim, rápido, né? A outra ainda dava umas voltas, assim, ó. Tinha poucas pessoas. Eu acho que era para renovar o visto. E aí,
quando eu cheguei no finalzinho da fila, tinha uma bancada, assim, tinha 4 pessoas, que eu acho que não eram brasileiras, pelo sotaque. E eles já perguntaram de mim pra onde que eu ia, qual era meu nome completo, a data de nascimento, pra onde que eu ia, e se eu tinha algum envolvimento com terrorismo. Eu respondi as perguntas, né? Eu fiquei um pouco assustada, assim, porque eu não esperava que já iam perguntar ali, né? Pelo que eu vi na internet, nenhum vídeo que eu vi na internet falava que de primeiro iam perguntar isso de mim, não vi. Aí eu respondi, fui, tava todo bem vestido. E ele mandou seguir na fila, né? A fila da segurança. Aí nessa fila da segurança tinha umas pessoas, como tava frio em São Paulo, tava 14 graus nesse dia, se eu não me engano. As pessoas estavam todas empacotadas. E aí a mocinha tava pedindo pra eles tirarem a roupa toda, ficar só de quem tava com top, ficava de top. As mulheres, no caso, né? E os homens tinham que ir aberto. Estava com uma outra roupa por dentro, claro, e a de frio eles mandavam passar para abrir. E eles olhavam, passavam o detector de metais. Aí depois entrava numa porta lá, igual aquela do aeroporto, aquele negócio de metal lá, assim, outro negócio daquele. E a gente entrava e, enfim, tava dentro na parte onde ia ser a entrevista. Andava um pouquinho, assim, uns 25 metros, andava um pouquinho e já vi uma fila, assim. E engraçado que não tava cheio quando eu cheguei. Depois ficou muito, muito cheio. Não sei se foi porque foi um dos primeiros horários também. E aí acabou que nessa fila eu acabei reconhecendo pessoas que estavam no dia 13 lá no CASB. Eu vi umas pessoas, assim. Até uma senhora falou comigo, oi, de novo, né? Aí tá. Aí lá na fila, conversa, o pessoal acaba criando, fazendo amizade, né? E aí eu fiz amizade com uma moça que ela era de Santos, se eu não me engano. Eu acho que era Santos. Santos. E aí a gente conversou, tava demorando um pouquinho, mas quando a gente começou a conversar, quando eu olhei, já tava lá, quase, faltava umas 5 pessoas e era eu. Aí eu falei pra ela que eu não queria ir no guichê 9, porque dava pra ouvir o carinha lá falando com as pessoas, entendeu? E aí eu tava com medo de ser negado visto, né? As pessoas ouvirem. Aí eu, meu Deus, eu só não quero ir na 9, eu falei pra ela. Me chama em qualquer uma, menos na 9. Depois, quando foi a minha vez, a moça falou, senhor, pode ir na 9. Ela foi na 15, eu fui na 9. Aí eu fiquei era bem perto, gente, assim, ó, a distância. O cônsul aqui e a gente ficava aqui. Só que quando eu fui na minha vez, foi uma família, aí tinha 2 homens e eu. Eu fiquei bem aqui, ó, para dar um espaço, né? As pessoas devem ter bom senso de deixar um espaço para ficar ali mais reservado, porque dava pra ouvir tudo. E aí eu fiquei esperando, assim, aí a família ficou lá, foi bem rápido da família. Rapidinho foi aprovado. Agora, dos 2 homens que estavam na minha frente, um foi aprovado, o outro foi negado. Não sei porquê. Os 2 estavam juntos, foram os 2 juntos. Não sei se eram irmãos, não sei. Aí foi a minha vez, eu fiquei parada e esperei ele me chamar. Ele fez. Aí eu fui e no caminho pra fazer a entrevista, tem uns televisores assim que fica passando um monte de dicas, entendeu? Pra gente não ficar perdendo tempo, né? E aí tinha uma dica lá dizendo que era pra entregar o passaporte assim, ó. Entregar assim. E aí eu peguei e entreguei pra ele assim, né? Ele pegou, viu lá, passou num leitor de código de barras e perguntou meu nome completo. Eu falei, perguntou pra onde eu ia, eu falei que ia pra Orlando, perguntou a minha idade, eu falei que tinha 26 anos, perguntou o que eu fazia. Não, perguntou de onde eu era, eu falei que era de Manaus. Ele perguntou o que eu fazia, eu falei que era professor. Aí ele parou e ficou mexendo no computador. Aí eu olhava pra minha cara e olhava pro computador. Aí eu olhava pro passaporte, olhava pra minha cara e olhava pro computador. Aí depois passou um tempinho, ele perguntou qual era a minha renda. Aí eu peguei e falei, a minha renda é X. Só que como é que se fala? No DS-160 eu coloquei renda Y. Mas eu expliquei pra ele, eu falei assim, olha, aí a renda tá Y, mas a minha renda é X, porque é a soma de 2 empregos. E só que só pode colocar um emprego, não pode colocar 2, entendeu? Aí eu entendi, você tá com um comprovante, alguma coisa que comprove que você trabalha nesse outro emprego? Eu falei, sim. Aí eu posso ver? Aí eu falei, pode. E quando eu fui abrindo a pasta, ele falou, não, pode deixar, bem assim. Eu acho que ele já viu que eu ia mostrar, porque é verdade, né? Acerca de documentos que eu levei, como é o nome, meu Deus? O coisa de eleitor lá, que eu tô kit com votação, alguma coisa eleitoral, eu esqueci o nome. O certificado de que eu estou kit também com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, Polícia Civil.
comprovante de residência. O que mais que eu levei, Jesus? Eu levei um monte de coisa, um monte de documento que não pede, mas é bom levar, né? Porque vai que... eu levei meus contra-cheques das 2 empresas, das 2 escolas, no caso, que sou professor, né? Levei foto da minha... eu com a minha mãe, eu com meu pai, a família. Não pede, mas se pedir, tá lá, né? É bom ter do que pedir e tu não ter. E aí, quando eu falei que o salário era X, ele perguntou de mim se eu declarava imposto de renda. Eu falei que não. Aí ele olhou assim, aí ele falou, mas por que você não declara? Se o seu salário é Y, é X e você não declara. Eu peguei e falei, não, porque um trabalho é carteira assinada, o outro só é contrato. Aí ele entendi. Isso tudo em português. Aí depois ele perguntou, você é professor, né? Eu falei, sim. Aí ele, de quê? Aí eu, de inglês. Pois quando eu disse de inglês, ele fez 3 perguntas em inglês pra mim. Aí ele perguntou a primeira pergunta, que eu vou colocar na descrição, porque eu não me lembro agora. Eu anotei no celular e eu tô gravando com o celular. E aí ele fez uma pergunta, fez 2, fez a 3. Quando ele foi pra 4ª pergunta, ele perguntou se eu declaro, por que eu não declaro imposto de renda. Aí eu falei, expliquei de novo em inglês e falei pra ele, em português, please, né? Porque eu tava com medo de falar alguma coisa que ele entendesse errado. Sei lá, né? Vai que melhor em português. Eu coloquei lá que eu queria entrevista em português. Aí ele olhou pra minha cara, olhou meio de cantinho assim, riu, e falou ok. Aí depois disso ele perguntou se eu iria morar nos Estados Unidos. Eu falei que não. Aí ele falou ok. Aí eu fiquei assim, ok, meu Deus, o que? Foi aprovado ou não? Aí ele pegou, mexeu no computador, aí arrancou uma folha do lado assim, aí falou, ok, seu visto foi aprovado, boa viagem, parabéns, bem assim. Aí eu saí feliz da vida. Então, quando vocês forem assistir vídeo no YouTube sobre isso, pesquisem direito, porque as pessoas botam medo na gente e não é assim, entendeu? Eu marquei lá português, a entrevista ele fez em português, depois que ele descobriu que eu era professor de inglês, ele fez em inglês. Aí eu pedi em português, por favor. E ele aceitou numa boa, não falou, não me tratou mal, que as pessoas falam que eles não gostam que eles gostam de resposta curta, tem que ser objetivo, é mentira. Se você puder explicar, né, explica. Se não puder, se for a resposta for não, é não. Agora se tiver um motivo, eu contei o meu motivo. E aí eu falei, então foi isso que aconteceu comigo. Então, fé em Deus, né, que o de vocês vai dar certo. Se vocês estão assistindo esse vídeo aqui, é porque vocês pesquisaram como tirar o visto americano. Então, fé em Deus que vai, ó. Ok.